Olá, de volta na estrada, mais uma vez com meu amigo Justiniano. Olha que nome, Justiniano. Isso. França? Não. Justiniano foi imperador de Bizâncio, antiga Constantinopla. E ele foi imperador romano e ele unificou o Império do Ocidente com o Oriente. Ele foi casado com a cortesã Teodora, era uma tremenda gata, né? E ele fez o Códice Iuris Civilis, que é o Código Civil Romano, que vige até hoje, inclusive no Brasil, porque o Código Civil francês e o argentino ainda tem, evidentemente com as alterações necessárias, porque existia res de pessoas, né? Res eram os escravos, que eram considerados coisas e não pessoas, mas adaptado para hoje. Então, até hoje, o Código Iuris Civilis está em vigor. E esse código, ele conseguiu, não ele redigindo, mas ele conseguiu pegar toda a cultura do Oriente e juntou com a do Ocidente. E aí fez a compilação e criou o código. Para você ver, de volta na estrada também é cultura. Exatamente. Então, a gente vai entrevistar o Justiniano logo depois da nossa vinheta. Olá, de volta na estrada hoje com o Justiniano, um dos idealizadores do Museu da Moto aqui de Sumaré. Como que foi essa história? Isso ao longo do tempo, eu nasci no meio motociclista porque o meu pai era motociclista. Com 9 anos eu aprendi e passei a andar de moto. Com 14 anos eu comprei a minha primeira moto. Depois eu me aventurei até a disputar algumas etapas da Taça Centauro do Campeonato Paulista na categoria de cinquentinha, com uma Mundial Record, que ficou na minha memória, e depois eu quis passar para a categoria especial. E a categoria especial era de 250 para cima. Aí peguei uma Ducati 250, mas sem o apoio de qualquer patrocínio. E sem o patrocínio, porque meu pai não queria que eu corresse, que ele achava muito perigoso, eu fui obrigado a desistir da carreira. Então, isso ficou como um trauma. Depois, passado o tempo, eu, com 22 anos, recebi a notícia de que a minha namorada, que tinha 16 anos, estava grávida. E aí o que aconteceu? Eu fui falar para o meu pai. Pai, eu não trabalhava, só estudava, né? Aconteceu isso aqui. Ele falou assim, filho, você tem duas soluções. A primeira é casar e a segunda é ser preso, porque ela é menor de idade e você não podia. Aí, evidentemente, eu optei pela segunda hipótese, que era casar, pela primeira hipótese. E com isso, então, ele falou assim, casamento, moto e filho não dá certo. Vamos vender as suas motos. Eu tinha 2 motos. Ele vendeu e com isso ele comprou para mim jogo de quarto, geladeira, aquelas coisas. E eu tive que mudar para São Paulo, porque como eu não trabalhava, eu fui estudar à noite e passei a estagiar, né? Estagiei na Procuradoria-Geral do Estado, né? Depois estagiei na Prefeitura, estagiei no INS, antigo IAPI, né? No projeto Rondon, e consegui no terceiro ano eu consegui passar na editora de guias LTV, que tinha um boletim de jurisprudência chamado ADICOAS, Advogados e Consultores Associados, como auxiliar de redação. Isso quando eu estava no terceiro ano. Aí passei a trabalhar meio período e fazer os 3 estágios. Então eu tinha 4 empregos e estudava à noite. Mas com isso eu consegui sobreviver. Mas meu sonho era voltar a comprar uma moto. Mas aí eu pagava aluguel, já tinha minha filha para cuidar, minha mulher que também não trabalhava, né? Eu acabei, em 1978, comprando uma CG na Fórmula G, lá na Praça Pan-Americana, em São Paulo, e passei a trabalhar com a motocicleta.
indo para os foros regionais, para as varas distritais e no foro central. Em 1980, eu acabei vendendo a CG e comprei uma Turuna, também na Fórmula G. Rodei um pouco com a Turuna e nessa época eu já estava formado, eu era advogado de uma empresa de consórcio e saiu o lançamento da CB400. E quando ela saiu, ela era vendida com ágio. Aí o diretor da empresa de consórcio falou o seguinte: se você quiser, eu consigo, na revenda que fornece aos consorciados, uma CB a preço de tabela. Eu falei, eu quero. Aí eu vendi a Turuna e peguei a CB400. E quando ela estava com 1000 e poucos quilômetros, ainda nova, eu estava indo para o fórum de terno e gravata, sem capacete, porque na época o capacete só era exigido em estrada. Estourou o pneu traseiro. Ela começou a derrapar, eu estava na Radial Leste, entrando na Avenida Liberdade, eram 4 pistas. Eu estava na pista esquerda, eu ia acelerar, passar na frente de todo mundo para pegar. A hora que eu acelerei, ela estourou. Aí ficou aquela dançarina, eu fui parar na primeira, aí já caí. A hora que eu caí, só estava uma coisa, passando, eu torcendo para não passar em cima de mim, né? Aí eu tive lá alguns estragos bem grandes, quebrei 4 costelas, clavícula, omoplata, levei ponto na cabeça, cacete. Aí quando eu voltei, depois desses 3 dias, eu voltei a trabalhar, eu tinha já montado um escritório de advocacia junto com um colega meu, a gente ficou sócio. Aí ele falou assim, olha, isso em 1981, ou você larga de andar de moto, ou vamos desfazer a sociedade, porque eu não vou sustentar. Eu já tinha 3 filhos nessa época, não vou sustentar seus filhos não. Aí eu fui obrigado a vender a CB400 e acabei ficando de 81 até 87 sem moto. Aí eu fui numa revenda da Vespa, que estava produzindo no Brasil, junto com um colega, ele comprou um, falei, eu vou comprar também. Acabei comprando a Vespa. Aí cheguei para o meu sócio e falei, vamos desfazer a sociedade. Ele falou, por quê? Não, eu comprei a Vespa. Lembra que você falou? Eu falei, jamais, cara. Aí deu aquela doença de... Aí depois eu comprei uma Agrale, que também foi apreendida lá em Goiás, o diretor acabou me vendendo no preço, eu precisava fazer umas reforminhas, né? Depois eu não consegui deixar ela zero e acabei pegando uma zero e dando aquela outra de entrada. Depois eu acabei pegando uma CB450 DX em 89 e depois estava visitando meu pai em Campinas e tinha um anúncio na padaria que tinha uma BMW 750. Aí eu fui procurar o cara, ele morava ali perto da casa do meu pai, ali no Cambuí. Aí falei com ele, ele falou, eu aceito a CB400, era 900 que ele queria, era 900 dólares, 900 mil dólares, 90 mil, 9 mil dólares, sei lá, era uma coisa assim. Aí ele entrou por 550 a coisa, eu paguei 350 em dinheiro. E aí peguei a BMW. Aí passei a integrar a turminha do Vetra, porque já era uma motocicleta, a gente começou a passear, etc. E aí, diante de todos esses traumas aí, ainda com a política brasileira, que eu estava juntando dinheiro para comprar uma casa, de repente veio lá o bloqueio no plano Collor. Aí eu dei aquele dinheiro, comprei e falei, a hora que voltar, eu vou comprar tudo em moto. Aí comprei tudo em moto. Aí a doença não parou, né? Aí fui crescendo e hoje tem um arsenal. Então, o plano Collor e a Zelda de Mello foi responsável pelo surgimento do Museu da Moto. Museu da Moto. Que bacana. Eu até estava brincando, né? Você tem muitas motos, qual que é a quantidade hoje? Olha, é o que eu falo, doença a gente não mede, né? Então assim, a última vez estava por volta de 250, agora disseram que já está perto de 260. Porque eu falo, é uma doença incurável e transmissível. Então eu transmiti essa doença para o meu filho e é incurável. Eu falo assim, agora eu estou curado, só que eu tenho constantes recaídas. Então acabei de comprar uma Turuna que foi igual que eu tive em 1980, a mesma cor, tudo certo. Então a gente não para nunca, né? Eu até brinco, né? Você tem quase 260 motos aqui.
Mas se tivesse um apocalipse zumbi, qual moto que você ia pegar para fugir? Uma CG, uma Honda CG, 125 ainda com varetinha. Por quê? Porque ela não quebra, a manutenção é baratíssima e você vai para todo lugar. Tanto que eu fiquei de 78 até 81 usando 125 no dia a dia do trabalho, não só para ir para casa, mas indo para foros regionais, varas distritais, indo para o foro central, e graças a Deus ela só me serviu. E a manutenção é baixíssima, não gasta gasolina, o motorzinho aguenta a porrada, né? Tanto que até hoje você vê esses motoboys mandando pau naquilo lá e aguenta, pô. Então é a melhor moto do mundo. Infelizmente, apesar de eu ser aficionado por motos europeias, americanas, italianas, na realidade a gente tem que reconhecer, se eles começaram imitando, a imitação ficou melhor do que... Tanto que a indústria inglesa acabou exatamente pela qualidade que as japonesas implantaram no mundo. E tem uma história ainda mais grave, que eles, para conseguir o mercado americano, eles durante 10 anos vendendo Honda com prejuízo, para ganhar o mercado. Então, apesar da Harley ser o ícone das motos norte-americanas, a realidade é a seguinte: muitas pessoas que moram lá usam Honda para trabalho, etc. Porque trabalhar com Harley, apesar dela ser uma moto gostosa, é muito difícil mesmo, porque ela é uma moto pesada, ela não suporta manobras de trânsito e a manutenção também é cara, né? Então eles conseguiram ganhar o mercado no mundo inteiro, porque são as melhores mesmo. E tem uma história que você comprou, acho que não sei se foi sua primeira moto fiado, que o cara acabou entregando de tanto você ficar na frente da casa. Como que foi isso? Então eu desde pequeno juntei dinheiro porque eu queria comprar a minha moto. Enchi o saco do meu pai toda hora que eu falava, eu guardo dinheiro para comprar. Aí com 14 anos eu já tinha uns 100 e poucos mil, na época era cruzeiros, né? E tinha um cara que estava vendendo uma HRD 1000, né? Só que a HRD era uma moto que tinha o apelido de Viúva Negra. E meu pai tinha perdido um amigo dele num acidente com uma HRD, então ele execrava aquela moto. E eu me apaixonei, porque era uma moto de quadro de 500, com uma rodinha pequena, uma tamborzinha de freio, e uma moto com 1000 cilindradas. E a primeira dela dava 90. Então eu me apaixonei por aquela moto. Só que era uma moto na época que ninguém queria, porque ela era muito problemática em relação à mecânica dela. Então ela tinha uma embreagem acoplada na outra, o sistema de transmissão no cabeçote era todo por engrenagem, aquilo dava folga, saía fora de ponta, etc. E nem mecânico gostava de... Aí eu acertei com o cara de pagar 5 parcelas de 100 mil cruzeiros na época. Eu tinha 14 anos, ele pediu para assinar uma promissória, 5 promissórias. Ele falou, só vou te entregar quando você terminar de pagar. Eu falei, tá bom. Aí todo dia eu ia lá para casa dele, né? Posso ver a moto? Ela falava, pô. Aí entrava lá, ficava olhando, ô moleque, eu tô precisando trabalhar, bota aí. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte é a mesma coisa. Aí ele começou a ficar com o saco cheio. Aí ele falou assim, ó moleque, ó, não dá para ficar, eu não vou nem abrir a porta, nem adianta você bater. Eu falei, tá bom. Aí como a moto ficava no fundo, a garagem era aberta, numa cobertura só, eu sentava na sarjeta e ficava olhando, aquele bobo, a moto. Aí quando chegou na quarta nota promissória, que eu fui pregar para ele, falou, ó moleque, o negócio é o seguinte, eu tô com o saco cheio de ver a sua cara. Se você quiser pagar a quinta ou não, mas leva essa merda embora e tchau e benção. Acabei levando, é claro que depois eu acabei pagando a quinta, mas saí tudo feliz. Mas assim, eu andava 5, 10 quilômetros, a moto quebrava. Era uma moto pesada pra caralho, empurrando 2, 3 quilômetros, mingou pra fora, chegava na porta do mecânico. E lá falava assim, essa merda não entra aqui, não mexa nisso aí. Aí eu relaxava, entrava lá dentro, passava o dia inteiro, ajudava ele a lavar as peças, etc. Até ele ficava com dó e falava, tá bom, deixa aí que amanhã eu arrumo. Aí ele dava uma arrumadinha, não saía quebrado.
Mas no fim acabei trocando por uma Mercedes 48, rabo duro, e ainda tive que voltar dinheiro, porque ninguém queria aquilo lá. Hoje essa moto vale uma fortuna. Estou anunciado aí por 450 mil reais, né? E na época ninguém queria. Justiniano, eu sou colecionador de plástico modelos e de livros. Certo. Né? E eu vejo o trabalho que dá para mim todo mês ir lá limpar, conservar tudo. Como que você faz com quase 260 motos? Né? Porque eu não entendo, a moto parada, qual tipo de manutenção que tem que passar? Então, o negócio é o seguinte, chega uma época que você não tem mais condição. Antes todas funcionavam. Eu tinha até um mecânico que era o Silvinho, né? Que ele tomava conta, fazia funcionar, etc. Mas quando eu tinha 17, 18 anos, depois a coisa começou a crescer de uma tal forma que não tinha mais condição. Então eu passei a licenciar as motos mais novas, que era para usar, e algumas antigas que era para dar uma volta, uma 2 tempos, uma BMW, etc. Só que também, na realidade, eu usava nem a metade no ano, porque eu morava em São Paulo, vinha fim de semana, não eram todos os fins de semana que eu vinha, então eu não usava, licenciava tudo sem usar. Aí passei a encostar as motos mais antigas, etc. Quando eu construí outro espaço, porque aqui já não tinha mais espaço, porque estava tudo amontoado, antes de levar as motos para lá, eu mandei esgotar tanque, esgotar o óleo, etc. e tal, e elas ficaram peças de museu mesmo, elas não funcionam. Isso não quer dizer que você pode pegar uma moto dessa, completa o óleo, limpa o carburador, limpa o tanque, gasolina, etc. Elas vão funcionar. É 1 ou 2 dias de trabalho. Mas ainda, até agora, eu licenciei esse ano umas 16 motos. E juro por Deus, eu não ando com meia dúzia, porque eu não tenho bunda para tudo quanto é essas motos. Então, você tem que pensar em manter elas paradas. E, evidentemente, o dia que eu tiver vontade de andar com alguma, é só levar, fazer essa manutenção que eu te falei, elas vão andar. Porque eu vou falar o óbvio para você, todas pararam funcionando. Isso é óbvio, qualquer moto só para depois. Exatamente, está funcionando, não vai parar. Mas todas pararam sem problema mecânico, etc. Todas andavam, né? Então, ela tem condição de recuperar. Claro que isso, com o tempo, vai afetando outras coisas. Por exemplo, essa moto a gente tentou funcionar para correr, mas, aliás, a Triton. A Triton, meu filho levou lá para Barra Bonita, lá no PNT, e fez funcionar tudo. Só que, em função dos 5, 6 anos que ela estava parada, retentor, as borrachas de retentor. Tudo isso resseca. E aí o que aconteceu? Começou a vazar óleo e inclusive entrar na roda. Então foi um perigo. A sorte foi que ele percebeu antes, que ela deu umas derrapadinhas, parou, ela estava lavada de óleo. Aí o que você tem que fazer? Tem que desmontar o motor, trocar as juntas, que estão todas ressecadas, e todos os retentores, etc. Então isso é normal em função da falta de uso, né? Mas mesmo assim, eu digo para você, fazer essa manutenção, você consegue recuperar para a vida essas motos. Né? E vem cá, o que o motociclismo trouxe de importante na sua vida? Olha, eu passei a vida inteira numa época em que o motociclismo ainda era muito discriminado. Pra você ter uma ideia, eu tinha meus 16, 17 anos e as menininhas vinham, começavam a querer namorar, aí os pais falavam assim, não, esse cara não presta porque ele é motociclista. É um motociclista, motoqueiro, anda de moto, etc. Porque a fama do motociclista era de bandido, né? Então, eu tive muito preconceito em relação a isso. Mas, por outro lado também, e a gente vivia num tempo diferente, então eu briguei com meu pai, fui parar em Porto Alegre, né, no sul, sem um tostão no bolso. Como? Eu parava nos postos, contava uma triste história, eu não tinha dinheiro e não tinha nem para pôr gasolina, nem nada. Aí alguns caminhoneiros falavam, pô, mas não dá para pôr gasolina, meu caminhão é diesel, mas deixa eu ver. Aí
se reunia o pessoal, etc. Ou dava um pouquinho de dinheiro para me completar a gasolina, ou algum carro que parava lá, contava a história, eu lá, me cediam gasolina e eu conseguia ir embora. E quando chegava no anoitecer, não tinha dinheiro para me instalar nem nada, eu acabava indo para as cidadezinhas e ia lá no ponto dos bois. Nessa época todo mundo usava cabelo comprido e tal. E minha avó estava com guidão alto, labareda de fogo. Da molecada toda cercava. Aí chegava e contava mesmo, historinha triste, estou sem gasolina, estou sem dinheiro, etc. E o que acontecia? Eu vou falar para minha mãe lá, e você vai em casa dormir lá. Oh, legal. Aí falou com a mãe e tal, aí eu ia na casa do brincar. Aí eu pegava minha roupa, ia para lavar, comia que nem um desesperado, caminha limpinha, dormia, aí ficava 2, 3 dias, ia embora com roupa limpa, marmitinha para comer, etc. E com isso eu consegui em 3, 4 meses ir e voltar sem nenhum tostão no bolso. E quando furava o pneu, desmontava a roda, ficava na estrada, dava sinal, o cara parava, estourou meu pneu e tal. Daqui uns 17 quilômetros tem um borracheiro lá no posto. Falei, então, mas você me dá carona então, que eu vou lá, depois eu consigo carona de volta. Falei, não, eu levo e trago de volta. Se for, daí o pessoal aprendeu o que é old school, né? Que não tem nada mais old school do que isso. Sair com a moto, sem dinheiro, sem carteira, sem capacete, sem nada. Sem nada. E aí o cara trouxe de volta, eu falei assim, quanto foi? 100 dinheiro no bolso. Eu falei, que é isso? Eu digo, deixa pra lá e tal. Ou seja, o cara perdeu 17 quilômetros para ir, 17 para voltar, tempo para cacete, e gastou dinheiro e saiu numa boa. Então, era uma época diferente, que o motociclista, como aventureiro, ele não tinha dificuldade em conseguir ajuda, porque os irmãos da estrada, né, que é o que falavam na época, acabavam cedendo essas situações. Né? Eu sei que você é um fã de motos europeias, né? Mas vamos falar um pouco de Harley Davidson? Vamos. Qual que foi a primeira Harley que você comprou? Né? E quais os modelos que você tem na sua coleção? Olha, eu tenho 3 883, 3 Sports, né? As 2 ainda carburadas e uma já injetada, que são mais novas. Eu tenho uma Heritage, Softail, e tenho uma Fat Boy. E depois tenho as antigas, eu tenho 2 Flathead. Uma Flathead 46, que está transformada em estilo Bobber, né? E outra Flathead, toda original, original também. E tenho as Harlinhas que foram fabricadas pela Motovia aqui no Brasil, as 125. Eu tenho 2 delas. E tenho uma Airmac Harley Davidson, que também foi fabricada com a parceria que eles fizeram com a Airmac italiana. E qual modelo que você mais gosta de pilotar? Olha, eu gosto de moto limpa, não gosto de moto nem com carenagem, nem com tecnologia. De preferência até sem partida elétrica, se pudesse, mas a minha idade hoje já não permite, minhas restrições físicas são grandes, porque eu tenho prótese no braço, placa no pulso, enfim, o que eu colhi durante a vida, né? Mas a Heritage dentro da Harley eu acho que é uma das mais confortáveis, né? A Softail. A Heritage para garupa, eu viajei bastante com a minha namorada, com a minha esposa falecida, e ela é muito confortável, desde que você respeite a condição dela. Ela é uma moto pesada, o freio não é tão eficiente para segurar aquele peso todo, mas é uma moto que você consegue andar até uns 120 por hora com absoluta segurança. E é uma moto tremendamente confortável, principalmente pelo torque que ela tem. Você acelerou, o motor enche, etc. E o principal é o barulho dela, né? O barulho. Que esse barulho é marca registrada. Vale lembrar que os modelos atuais agora da Heritage, né, que vem com motor Milwaukee, é uma moto que conta com ABS, é um pouco mais leve do que os modelos anteriores, então é uma moto muito mais fácil de se frear, né, e com uma ciclística muito melhor do que os modelos anteriores.
Com certeza, mas independente disso, na realidade a marca registrada da Harley é muito pouco de plástico, etc. Então, para quem gosta de cultuar as motos históricas e legendárias, a Harley é um ícone, né? Por mais que você queira negar, na verdade ela é uma marca que, para quem tem tradição no motociclismo, é uma moto perfeita. Então, queria agradecer muito a sua participação, tá? E logo, logo estamos de volta, porque uma pessoa como o Justiniano tem que ser entrevistado várias vezes e sempre, né? Porque é um poço de histórias bacanas, né? Bondade sua, né? Ninguém constrói nada sozinho, então eu sou presidente do Veteran Motorcycle no Brasil, que já completou 40 anos, conto com a diretoria, que são pessoas fantásticas, que também se dedicam sem nenhum interesse, doando parte do seu tempo, do seu trabalho, para que a gente continue mantendo isso aí. E, inclusive, meu filho, que também cultua e quer manter essa situação. Então, o que eu falo? Vai ser transmitido de pai para filho e espero que isso continue por bastante tempo. E, ao mesmo tempo, eu agradeço a você por dar oportunidade e esse espaço para que a gente mantenha essa vontade de cultuar a história do motociclismo, que é o que nós mais fazemos. E para finalizar, qual que é o telefone, como que a pessoa faz para entrar em contato, para vir conhecer aqui o museu? Olha, eu tenho, o clube tem Relações Públicas, que é o diretor de Relações Públicas, e ele pode passar o telefone dele e agendar essas visitas, etc. O telefone dele é 9758 6977 Gesiel. Vou deixar, o DDD 19. Vou deixar aqui embaixo com o DDD 19. Então, muito obrigado e até o próximo programa.